Escopo, mediante essas mudanças que a gente pode ver na sociedade, que a gente pode ver no campo de engenharia florestal, como você acha que nós podemos nos preparar para essa nossa inserção no mercado florestal? Bom, eu sempre acreditei e continuo acreditando que qualquer profissional tem que ter um fundamento teórico muito grande. Agora, o fundamento teórico muito grande, ele só é muito pertinente se você exercitar esse planejamento, esse conhecimento teórico que você vai obtendo. Então, eu acredito muito no lema da antiga ESAL, que era Escola Superior de Agricultura de Lavras, e hoje, né, nós somos Universidade Federal de Lavras, que era ciência e prática. Eu acredito muito que você tem que ter muita concentração, estudar muito, ter muito fundamento teórico. Para quê? Para você saber pensar melhor, para você saber o porquê das coisas, para você saber como pode solucionar problemas na medida em que você tem uma base teórica muito grande. Mas exercitar esse conhecimento teórico que você obtém é fundamental, seja através de aulas práticas, seja através dos TCCs, seja através de estágios das mais diversas áreas. Para quê? Para você enxergar como aquele conhecimento é exercitado na prática. Às vezes você entende um conhecimento do ponto de vista teórico de uma forma e quando você vai exercitar, você vê que tem pequenos detalhes que podem levar a um bom êxito ou a um mau êxito na operacionalização daquela tecnologia, né? Então, esse é um ponto que eu vejo como fundamental. Um outro ponto que eu julgo fundamental é que o engenheiro florestal, ainda em formação, ele entenda que a engenharia florestal ela é muito integrada, que a silvicultura, que o manejo florestal, que a ecologia ou os recursos naturais, depende da época, a gente muda essa nomenclatura, e a tecnologia da madeira, todas essas áreas temáticas se complementam. Então, mesmo que a pessoa tenha preferência por determinados temas, é fundamental que cada estudante entenda que ele precisa se formar um bom engenheiro florestal. E para se formar um bom engenheiro florestal, ele tem que ter domínio dessas 4 grandes áreas, porque ele não sabe para onde a vida vai empurrá-lo, ou quais são as oportunidades que a vida vai dar a ele. Eu, por exemplo, falava assim, nunca vou ser professor. Mas eu não me descuidava de quando ia fazer um seminário, ensaiar muito, muito, muito para tentar fazer a melhor apresentação. E hoje não, logo depois que eu terminei a pós-graduação, que eu terminei o mestrado, nem o doutorado, naquela época em que eu estudei, você entrava às vezes numa instituição de pesquisa, né, ou numa universidade com mestrado. E naquela época eu já entrei como professor, algo que eu falava que eu nunca gostaria de ser. E eu adoro ser professor, né? É uma das coisas que me deixa mais feliz é ser professor. Eu não gosto que alguém fale assim, o doutor José Roberto Sculfro. Não, eu gosto que alguém me nomine assim, o professor José Roberto Sculfro. Então, assim, essa é uma experiência pessoal, mas como um educador, muito mais do que um ensinador, eu me entendo como um educador, né? É um professor que se preocupa em passar muita técnica, mas também
em ajudar a lapidar a formação das pessoas, a ajudar as pessoas a desenvolverem determinados valores éticos, morais, conceituais, que são importantes para a formação do ser humano. E muitos dos estudantes, às vezes, fazendo a disciplina inventário florestal comigo, ou biometria, e aí eu exigia muito, e é muito cálculo, e as pessoas falavam assim, mas eu nunca vou trabalhar nessa área na vida, eu detesto isso. E daí um tempo as pessoas se formavam, mas mesmo assim estudavam muito, se dedicavam. Daí alguns meses está o telefone tocando, ô professor, estou aqui trabalhando na área tal, e eu estou com uma dúvida, o senhor consegue aqui bater um papo comigo para tirar essa dúvida? Então, é muito importante que nós, enquanto estudantes, que a gente se dedique aos 4 grandes temas da engenharia florestal: silvicultura, manejo, ecologia e tecnologia ou ciência da madeira, para que a gente esteja preparado para os caminhos que a vida nos oferecer. Eu poderia falar muitas outras coisas, mas o tempo não nos permite, né?